Muito bom, viu, David? Não, o jogo foi muito bom, o jogo do CRB com o time do Fortaleza. Ô, Tony, o CRB perdeu para uma equipe que vai disputar e vai brigar para o acesso, diferente do CRB. Mas o CRB conseguiu competir. O problema foi que quando o CRB enfrentou o Fortaleza no primeiro jogo, vinha mal das pernas, pô. Vinha naquele momento de crise, aquela situação complicada. Conseguiu até abrir o placar lá em Fortaleza, só que não conseguiu manter o resultado. E assim, o Fortaleza ele tem uma equipe melhor, bem mais estruturada do que o próprio CRB. Você vê que os jogadores do Fortaleza, quando entram, dão conta do recado. Foi um time que melhorou o seu nível com a entrada dos jogadores do banco de reserva. Quando o CRB mexeu e o Barroca deu uma loucura lá, tirou o Patrick de Lucas, já colocou um atacante, o Luiz Felipe, depois colocou outro jogador lá tirou o Lucas Lovatti, colocou o Guilherme Pato. Aí endoidou tudo, pô. Aí, foi tentar uma bafa, mas assim, uma bafa que só apenas um cruzamento pra área e uns cruzamentos mal feitos que, assim, sem sentido, que facilitou o sistema defensivo do Fortaleza, que foi com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Ficou o coitado do Mikael lá no meio dos 3 zagueiros lá. E aí não pôde fazer nada. Não chegou um cruzamento certo para o Mikael. E as bolas que chegou teve intervenção do goleiro Vinícius Silvestre, né? Mas assim, é um jogo que o CRB fica de lição para quando tiver um adversário que pegar nesse nível, saber trabalhar melhor a bola. Jogadores como, por exemplo, o Danielzinho chamar a responsabilidade diante de um jogo desse, porque foi um jogador que sumiu na partida, né? Esperava muito. E a gente depois até falar um pouco mais de CRB, mas pra mim esse Danielzinho ele tem que ser banco nesse time de CRB também. É verdade. Ontem ainda teve também perca de pênalti, né? O jogador da equipe do Fortaleza isolou completamente um pênalti absurdo que ele bateu, né? Lembrou o Anselmo Ramon naquela Copa. Igual o Anselmo Ramon, realmente. Igual o Anselmo Ramon. Isolou completamente o jogador da equipe do Fortaleza. Agora sim, eu fiquei na dúvida no pênalti. Eu vou ser muito sincero. Tu achou que... Eu achei que poderia ter tido revisão daquele pênalti. Mas eu acho que teve, Tony. O problema foi que não, mas o Daronco não foi. Eu acho que ele não foi chamado pro VAR. Exatamente. Né? Eu achei... É porque a gente não tem imagem. Tem as imagens? Assim, ó, de lá. Nós temos imagem, Marco Aurélio, do jogo de ontem? De lá. Tem imagem do pênalti, não? Aí tem imagem do pênalti. Se tiver imagem do pênalti, a gente pode até passar aqui do jogo de ontem, né? Eu achei pênalti, Tony. Eu achei pênalti. Eu tenho minhas dúvidas. Olha, e assim, sabe por que eu achei pênalti? O Guilherme Pato se entregou. Se entregou ele na bola. Foi logo quando foi substituído o Lucas Lovatti. Aí o Barroca inventa de colocar o Guilherme Pato ali do lado esquerdo, para ser mais ou menos, para ficar intercalando ali com o Dadá Belmonte. E aí nessa jogada do 1x1 não é do Guilherme Pato marcar, pô. E aí o Rodriguinho foi para cima dele e aí na grande área ele deixou o pé. Não tem um cacuete da marcação. Ali lá de cima o Jorge Moraes cantou o pênalti, eu também pra mim achei pênalti na hora. E assim, só acho que uma imagem muito aproximada assim pra gente detectar alguma coisa. Eu acredito que você deve estar imaginando que não teve o toque, que o jogador ele valorizou demais o pênalti ali a ponto de ser mais uma encenação do que o lance do pênalti. É isso que você tá querendo dizer? Eu acho que foi mais encenação do que pênalti mesmo. Eu acho que ele jogou a perna dele pra cima do jogador. Qual foi o zagueiro? O Pronto, zagueiro aí, não, ó, nessa passagem. Eu achei, se aproximar mesmo, não achei pênalti. Ele se jogou completamente aí na bola. De repente eu ouvi o toque e eu tô vendo coisa. Mas eu não achei, ele dobrou o joelho. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que de repente pode até ter tocado mesmo, mas aí ter um impacto ali. Mas sabe né? qual é o problema? Que quando entra aquela imagem safada do VAR, de câmera lenta, aí quando vai pra câmera lenta, se o cara dobra o joelho ali, mas tem um toque, ou o joelho do Guilherme Pato estiver junto ali, os caras vão dar pênalti. Eu acho que o toque por baixo do Guilherme Pato não aconteceu. Eu acho que deve ter sido joelho com joelho, alguma coisa do tipo. Mas o toque exatamente por baixo não aconteceu. Agora sim, que a bola passou. Não teve um toque ali do Guilherme Pato na bola ali. É isso que eu tô dizendo. Na hora é porque não dá pra aproximar. Dá pra aproximar embaixo? Dá pra aproximar a imagem? Se dá pra aproximar, vamos ver pra gente ver aí se dá pra aproximar. Eu tô dizendo assim, próximo como se fosse o joelho. O toque por baixo não acontece. Eu acho que o joelho não toca. Eu acho que o que toca é a perna direita dele, o bico da chuteira direita exato. Ali. É como se ele jogasse a perna direita, o 75 aí, o zagueiro, o atacante. O Rodriguinho. É como se ele jogasse a perna dele pra cima, ó. Teve toque, Tony. Ó lá, tira a faixinha pra gente ver, por favor, aqui do Tudo Sobre o Mundo da Bola, Ricardo, pra gente ver aí. Pode aproximar mais. Tenha medo não, viu? Tenha medo não. Pode aproximar, deixe bem próximo mesmo pra gente tirar aqui da linha do VAR. Se puder ir pausando aí. Ó.
Passou, ele deixou a perna lá, ó. Tá vendo que ele deixou mesmo, a perna? viu, Tony? Ele deixou a perna, o atacante ele deixou a perna assim, ele jogou a perna no jogador do CRB. Mas aí onde entra, veja só. Aí sabe o que, é que os caras fazem lá no VAR? Os caras pegam, vai lá, Ricardo, pronto. Quando chegar no momento do toque, tu pausa aí. Quando chegar no momento do toque. Ó, aí não teve toque, pronto, até agora não teve toque. Pronto. Também tá não teve pronto, toque. Aí sabe o que os caras fazem no VAR? Os caras pegam essa imagem aí, vê se o joelho do Guilherme Pato tá junto com o do cara, pronto, aí pênalti. Aí ele olha impacto, se teve. Pra mim, não vai. Pra mim, assim, eu acho que não teve. O que você tem que ver é a imagem na velocidade normal. O certo é esse, né? Você tentar ver a imagem em tempo na velocidade normal do jogo. Porque aí quando você vê esse lance realmente, ele dobra ali. É verdade, viu, Tony? Muito. Dobra verdade. muito. Dobra muito. Pode aproximar mesmo, Ricardo, agora, vai. Olha lá. Deu tapa na frente, dobrou o joelho e caiu. Ele dá um tapa. Porque a queda seria diferente se tivesse um toque, né? Como se ele mergulhasse, né? Com as pernas esticadas, né? E tá aí o joelho dobrado. Mas sei não. Agora também essa imagem aí pra gente, a imagem legal seria do outro lado. Sim, exato. É porque a imagem do essa lado, imagem né, aí é bem complicada. Essa imagem aí é como se tivesse tido um toque. A outra, do outro lado, é que a gente consegue... Até do o outro pé lado direito. é que vai conseguir ter uma noção pula. se teve o toque ou não. Até o pé direito ele pula. Na hora que ele pula... Não, na hora que ele valoriza o pênalti, ele valoriza. Não ele tem como fugir disso, não. Ele pulou, ó, aí, ó. Tá vendo, ó? Aí eu não tenho uma coisa certa pra dizer bem assim, houve o toque. Agora, de repente, por outro ângulo, de repente pode ter acontecido o toque, né? Mas nessa imagem, nesse ângulo aqui, eu não vi que realmente houve pênalti. O jogador da equipe do Fortaleza, ele dá um pulão lá, ele sacode o pé pro lado, mas eu não vi esse toque. Eu não vi esse toque não. Lógico que se tiver um toque simples, nesse lance é pênalti, mas eu não vi lance de pênalti aí não. Eu acho que esse lance poderia ter sido revisado. Por esse ângulo, eu não tenho como afirmar. Mas assim, por outro ângulo, se o árbitro foi tivesse... revisado. Só que os árbitros de vídeo podem ter dito o seguinte para o Daronco. Ó, Daronco, tem um toque. Tem um toque. E aí, se ele confirma que tem um toque, aí o Daronco não vai mais provar, não. Os jogadores também do CRB não fizeram questão, né? Também não fizeram ou dois questão, fizeram não. alguns Olha, questionamentos. o próprio Christopher ali, claro que o Guilherme Pato ele age daquela forma ali, porque ele é o cara que tá ali, como o cara que fez o pênalti. Mas você vê que na hora que acontece o pênalti, o Christopher ele pega assim, põe a mão no rosto, porque ele tá muito próximo do lance, entendeu, o Christopher? E é como se o Christopher visse que realmente tivesse o toque ali. Realmente foi um lance meio que complexo ali, lógico, para arbitragem também, mas assim, foi muito rápido, diga-se de passagem, foi um lance rápido, mas aí o VAR não chamou, então ninguém questionou, segue o lance e o jogador do Fortaleza acabou perdendo. Fala, Eduardo. Se possível, eu queria ver esse lance de novo. Eu pedi permissão a você, eu sei que os meninos da direção de TV que bota ali, né, da imagem. É DTV que chamam agora. Os meninos DTV, irão né? passar o lance Eu sei novamente. que é o pessoal DTV que chama agora. do DTV, mas eu tenho que pedir autorização a você. Não, porque você a mim é o cara não, quem domina não, o você é programa. que é o âncora aqui que quer, sim. Mas a gente vai passar quantas vezes forem, lógico, claro. O Ricardo vai passar novamente aqui, Ricardo, o lance, pra gente acompanhar aqui o lance do pênalti novamente aqui, com mais detalhe para o torcedor que tá acompanhando em casa também pelo NL Play e também do lado cardeal revisar aqui, ó. No lance do tapa, ele dobra o joelho, cai por ali. Se houve o toque, por essa imagem, realmente não dá pra perceber diretamente se houve o toque ou não. Pelo menos pra mim, né? Pode aproximar, Ricardo, também daquele outro jeito que a gente colocou lá. Deixa bem próximo mesmo, bem próximo e câmera lenta, porque dá pra ver. Pronto, tira a faixa, tem que tirar essa faixa do tudo sobre o mundo da bola. E aí ele dobra o joelho e joga a perna pra cima do Guilherme Pato. Ricardo, repete só mais uma vez, por favor. Aí, se puder Ricardo, botar mais lento um pouquinho. Ó, ele dobra, entra, e aí ele, da hora que ele dá o passe, não teve toque por baixo, ó, não teve toque em nada. E o pé direito em cima dele, se foi aí o toque eu não vi, mas ele joga o pé para o Pato, pra cima do... Só mais uma vez, Ricardo, por favor, só essa vez. Difícil, não, eu tô em dúvida em uma mas situação é difícil É demais. difícil, não, eu não tinha dúvida não, mas o Tony botou esse problema na minha cabeça. É um lance difícil. Porque, ó, lance por baixo não tem pênalti, por baixo não tem toque, ó. Ele joga o pé no Alexandre Tem um Pato. detalhe aí. Eu não tava por trás desse gol, não, Marcos. Tava por trás do gol do Vitor Caetano, do outro lado. Eu não daria pênalti. Na hora do lance, eu marcaria. Na hora que eu tava assistindo o jogo, eu disse, ui, rapaz, seria interessante voltar. Na hora eu marcaria. Mas agora eu não daria o pênalti. E eu vou dizer o porquê eu não daria o pênalti. Porque eu concordo com o Tony quando ele diz que o atacante, o 75, é o
Rodriguinho. Ele, quando ele entra na área, que vê a presença do Pato um pouco mais próximo dele, ele já vai dobrando a perna. E o Pato encolhe, ele encolhe, Ele já vai dobrando a perna. E tem um detalhe, o último toque na bola, quem dá é o Rodriguinho. Ele ia na forma diagonal. Exato. Quando ele dá o toque na bola, ele perde a direção do gol, na minha visão. Exato. Porque a bola sai. O jogador do CRB, em momento algum, toca nele. E outra coisa, não atrapalha absolutamente nem toca na bola. E acho que o Pato, ele tenta fazer como se fizesse uma alavanca, né? Exato. Bota a perna, mas quando percebe que tá mais próximo dele, puxa a perna e inclina o corpo para trás. Exatamente. Na hora do jogo, na hora do lance, sem recurso nenhum, lá, todo mundo... eu daria pênalti, claro. Se fosse para dar 10 vezes, eu daria 10 vezes. Agora, se eu tivesse a condição de observar o VAR, como o Daronco teve a intenção de observar o VAR, e ele não foi pro VAR porque ele não quis ir, aí eu não daria o pênalti. Depois que eu visse o VAR. É porque a gente não tem o acesso à comunicação, mas foi como eu estava falando pro Tony. Se lá na cabine do VAR disse para o Daronco, Daronco, que teve um toque, né? Porque provavelmente foi isso que aconteceu, viu, Tony? Teve o toque, Daronco. E aí ele não vai pro VAR, né? Mas o certo é o seguinte, é ele consultar o VAR, independente dos colegas lá ter dito se teve toque ou não. E o detalhe, eu tô falando isso aqui em relação que não daria de acordo com o VAR se eu tivesse visto o VAR, pela imagem. Exato, de repente ele pode ter outra imagem, né? Porque sem te ouvir aqui, Cardeal. Porque depois, o que é que vão dizer? O Cardeal tá puxando sardinha pros times da capital, como dizem direto aí, sem embasamento. Muito bem, Ricardo, sem embasamento nenhum. Eu costumo ser muito justo em relação a essas questões de arbitragem, independente de time que jogue. Porque eu detesto, como muleta e como complexo de inferioridade, tá sempre me apegando na arbitragem. Eu detesto isso. Primeiro ponto, o CRB foi incompetente, porque não fez os gols. Teve a oportunidade de fazer gol, não fez. Foi incompetente. Dava para ter feito o gol. O Fortaleza jogou reativo. Jogou atrás da linha da bola, com 5 homens ali, fazendo uma linha, depois mais 4. Fez um 3-5-2 ofensivamente, defensivamente, botou duas barreiras, de 5 e 5 quase. Então, assim, e teve a oportunidade do CRB fazer gols. Se tem um pouco mais de tranquilidade, se é um pouco mais eficiente, o CRB faria gol. Assim como o Fortaleza também teve a oportunidade de fazer gol. Foi 0-0. Foi um jogo muito bom, inclusive, de se assistir. Apesar do placar de 0-0, foi um dos melhores jogos que eu assisti também esse ano. Além do jogo do Asa contra o Sport, esse foi muito bom, taticamente falando. O CRB não venceu porque foi incompetente, não fez gols. E não vou aqui tá se apegando à questão da arbitragem. Na minha concepção, vendo pela imagem que eu tô vendo, eu não daria o pênalti, Tony. Agora, depois que eu tivesse observado o VAR. Porque sem o VAR, pênalti claro. Sem o VAR é pênalti claro. Você tem frações de segundos. Então, sem o VAR é pênalti claro. Agora, se você tem um recurso do VAR para você olhar 2, 3, 4, 6 vezes, não é? E aí, você dividindo ali a responsabilidade, conversando com um, conversando com o outro, a questão da interpretação de cada um, aí você chega a um produto final da coisa, né? Ao embasamento final, e você diz se foi ou se não foi. Nesse lance, sem o VAR, ele faz alavanca, o Guilherme Pato, com a perna. Ele faz alavanca e subtende-se que ele bate no Guilherme Pato e cai. Agora, quando você vai para a câmera lenta, você diminui a velocidade da imagem, observa por 2, 3 ângulos, aí você já tem um posicionamento diferente ou gera dúvidas, como está gerando também aqui. Mas de acordo com a imagem que nós estamos vendo aqui, de acordo com a câmera lenta, bem lenta inclusive, eu não daria o pênalti. Depois que eu tivesse ido para o VAR. Sem o VAR, daria 10 pênaltis dessa forma. Isso aí seria falta para o CRB e cartão amarelo para o Rodriguinho. Exatamente. Era o que deveria ser aplicado. Porque ele, nesse caso, ludibriou a arbitragem. Porque o Rodriguinho, ele entra na área, ele dá o último toque na bola, ele perde o time da
a bola, porque o Rodriguinho faz a marcação, faz a barreira em cima dele, ele ia em direção ao gol, ele dá um toque voltando para tentar sair do Guilherme Pato. E aí, na minha visão, já não está mais em direção ao gol, porque ele já está em diagonal. E por outro lado, o jogador do CRB não bate nele, encolhe a perna, estica a perna. Mas na hora que vai chegando próximo dele, bota o corpo para trás. Inclina o corpo para trás. Para mim não foi pênalti, de acordo com o VAR. Sem o VAR seria pênalti. É verdade, eu confirmo plenamente. Assim, para mim também não foi pênalti, não. Eu acho que deveria o VAR ter chamado o Daronco aí para revisar esse lance, né? De repente, por esse lance aí, por essa câmera, a gente não possa analisar mais direito, vamos dizer assim, porque dessa pode ter forma. uma De imagem repente, do pode outro ter uma lado lá, da imagem parte lá da torcida da que grande realmente houve arquibancada o que pega, né? toque e tal, aquela coisa, mas no meu ponto de vista, ainda continuo vendo a imagem, tanto que não foi pênalti que o jogador do Fortaleza meteu pra fora, o cara só deu um chute pro isolou gol e o chute que ele deu foi completamente, isso aí. Isolou completamente. Atacante miserável esse atacante aí, Pra mim foi exatamente isso. É. Muito bem, então tá fora.